Cai o número de desaparecidos em deslizamentos no Guarujá. Segundo a Prefeitura, agora são 17. Depois de fazer um cruzamento de informações, a Prefeitura chegou à conclusão que há 17 pessoas desaparecidas na cidade. 9 homens e 8 mulheres. 3 têm homônimos em outros estados. Até então, eram 34 moradores não localizados. Nós acabamos encontrando algumas situações adversas, como nomes comunicados de forma incorreta, porque o reclamante não sabia o nome por apelidos, vulgos. Isso causou um pouco de confusão na lista, às vezes até a duplicação de nomes. Outras pessoas foram encontradas em outros alojamentos, que não são da prefeitura, inclusive, e outros buscaram ajuda na casa de parentes e amigos. Então nós fizemos uma atualização e neste momento nós chegamos nesse número. O prefeito Walter Suman não participou da coletiva. Ele foi a São Paulo para tratar da liberação de recursos para o município. As operações de resgate seguem depois dos deslizamentos durante 24 horas. Todo o material retirado da barreira do João Guarda, que foi levado para um aterro, é analisado e vai ser novamente avaliado. A principal preocupação do Corpo de Bombeiros é a localização das vítimas, né? Mas toda a informação, todo indício, documentação, materiais que sejam pessoais, que possam identificar o local onde a vítima frequentava, onde ela morava, né? Que eventualmente são arrastados pela avalanche, tudo é de interesse porque dá indícios da proximidade da pessoa que nós procuramos. 269 desabrigados estão em uma escola municipal. Mais 10 caminhões de ajuda humanitária foram distribuídos nas comunidades atingidas. A prefeitura segue trabalhando em 12 áreas para verificar a situação das casas depois da maior tragédia que atingiu o Guarujá. O IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, divulgou imagens da barreira do João Guarda após o temporal. As imagens mostram um clarão no morro, onde 22 pessoas morreram soterradas. Nós tivemos em 72 horas a quantidade de 58 bilhões de metros cúbicos de água caindo no Guarujá. Isso equivale a 2 reservatórios de Itaipu caindo na nossa cidade em 72 horas. Então isso é só para as pessoas terem uma dimensão do desastre natural que aconteceu aqui, né? E nós vamos até o Morro da Barreira de João Guarda, no Guarujá, onde todos os esforços dos bombeiros estão concentrados agora, já que é lá o único morro onde ainda há pessoas soterradas. E quem tem informações é o repórter Carlos Lopes, que está acompanhando todos os dias esses trabalhos. Carlos Lopes, como é que estão os trabalhos por aí? Boa noite, Jamile. Boa noite a todos que acompanham o Caderno Regional. Os trabalhos estão em ritmo acelerado, como vocês podem perceber bem atrás de mim. 5 retroescavadeiras estão atuando na encosta. 110 bombeiros se revezam no trabalho de buscas. Eles foram divididos em áreas, em quadrantes. Cada equipe atua numa área em um período de 24 horas. Essa é a escala dos bombeiros, 24 por 48 horas. A todo instante saem caminhões com terra e também detritos. Desde o início das buscas, 155 mil toneladas de terras e detritos já foram retiradas aqui dessa encosta, onde haviam cerca de 600 pessoas que moravam aqui, nesse lugar que deslizou e registrou 22 mortes. Esses detritos, 155 mil toneladas é muita coisa, equivalem a 382 dias de coleta de lixo domiciliar no Guarujá. Além do trabalho dos bombeiros, há muitos voluntários envolvidos. Eu converso agora com o Júnior, que está desempregado, e ele está desde o começo aqui trabalhando. Chega cedinho, só sai 1, 2 da manhã. Júnior, boa noite. Boa noite. Júnior, você por que decidiu vir para cá? Você tinha um conhecido que morreu e praticamente não conhecia ninguém aqui. Por que se dedicar ao próximo? Eu acho que... não sei explicar direito. É força de vontade de Deus, dá força pra gente pra estar aqui trabalhando, né? Não sei nem o que falar. O que mais está te marcando, o que te chama mais atenção? Você que está lidando com momentos muito tristes, o que mais te chama atenção? É ver anos de dedicação, de trabalho, igual a família, o pessoal que eu nem conhecia, que tá aqui que eu agora acabei conhecendo, né? Tendo suas casas demolidas, ter que sair das suas casas e não ter nenhum direito de retirar suas coisas. Que igual essa rua aqui tá fechada.
o acesso dessa rua está restrito. O pessoal que mora aqui, eles não têm nem o direito de acessar a sua residência. Júnior, fala um pouquinho pra gente, você que é um dos responsáveis pelo abastecimento desta casa onde estamos. Estamos numa laje, em uma casa que é tipo de um QG. Como é que é o dia a dia? Quantas refeições são servidas? Então, geralmente no almoço são trazidas para cá em torno de 60, 70 marmitas para o almoço. A janta, no início a gente estava servindo marmita. Agora a gente está servindo lanche à noite. Para a população também a gente está fornecendo água e alimentação para algumas residências, para residência que tem família, criança pequena, para o adulto que está doente e para o pessoal que perdeu sua casa aqui. Continua até o final dos trabalhos? Se Deus quiser. Boa sorte, boa noite para você. Voltamos com você, Jamile. Obrigada, Carlos Lopes. E em Santos, o Exército ajuda em ações pós-deslizamentos nos morros da cidade. Um pelotão a caminho de muito trabalho. O Exército Brasileiro começou pelo Monte Serrat as ações de limpeza nos morros atingidos pelo temporal. Um total de 50 soldados do 2º Batalhão de São Vicente ajuda na remoção de vegetais caídos, pedras e solo solto. Um trabalho já realizado por 230 funcionários da Prefeitura desde a última terça-feira, quando ocorreram os deslizamentos. A administração municipal fornece equipamentos e alimentação. E o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil garantiu que as 3 cidades mais atingidas pelas chuvas terão todo o apoio do governo federal. O coronel Alexandre Lucas deu detalhes dessa ajuda à deputada federal Rosana Vale. Secretário, o que o senhor pode dizer da situação nesse momento e qual é a ação do governo federal na nossa região? Olha, é importante lembrar que nós chegamos no Guarujá logo no dia seguinte. Eu pessoalmente fui lá para prestar solidariedade ao povo da Baixada Santista, me reuni com o prefeito de Guarujá, com o prefeito de Santos e com o prefeito de São Vicente, colocando todos os recursos do governo federal à disposição. Inclusive, uma das coisas que eu falei foi que, se eles entendessem que em algum ministério teria alguma ajuda que pudesse ser colocada naquele momento, nós acionaríamos. Estávamos ali. Inclusive, colocamos as Forças Armadas à disposição, com seu efetivo, com helicópteros, com tudo. E aguardamos a demanda, ela não veio. Entendemos que eles precisam de recursos para restabelecimento da normalidade e para reconstrução. Então, eu dei as primeiras orientações sobre os planos de trabalho que têm que ser enviados e, logo quando cheguei aqui, enviei um técnico para lá que se encontra no Guarujá, em Santos e São Vicente, auxiliando os prefeitos e os técnicos a elaborarem os planos de trabalho. Nós precisamos saber aqui do que a cidade está precisando. Nós precisamos saber quanto a cidade está precisando. E os recursos, eles têm que ser para reconstrução ou restabelecimento da normalidade. Ele não pode, por exemplo, ser usado para prevenção, para construção de muros de contenção, fazer obras de prevenção. Então, tudo isso tem que ser esclarecido. Há outros ministérios, outras secretarias que têm recursos para prevenção. Mas esse recurso de 1 bilhão, quase 1 bilhão de reais, que o presidente Bolsonaro colocou à disposição das cidades, ele é para restabelecimento e reconstrução. Desde o Carnaval, Praia Grande conta com câmeras na faixa de areia na cidade. O sistema de monitoramento tem ajudado na prevenção de ocorrências no mar. Espalhadas ao longo da praia, as câmeras são os olhos dos bombeiros. Olhos e também a voz. Alto-falantes transmitem mensagens de alerta. Jamais se coloque em risco e siga as orientações do guarda-vidas. Ele é o seu melhor amigo na praia. Na central de operações, nada escapa da vigilância do Cabo Viana. É ele que fica atento às 12 câmeras. Daqui, ele enxerga longe. Ela tem um alcance de 2 km, né? Ela faz um giro de 360 graus e a gente tem a parceria junto com a Guarda Municipal de Praia Grande, que ela também utiliza, né, no apoio no calçadão, né? Quando há os infratores, ele acaba nos auxiliando também. Se alguma ocorrência é detectada, como um afogamento, por exemplo, imediatamente as equipes são acionadas. Segundo o comandante dos guarda-vidas de Praia Grande, as câmeras facilitam o trabalho dos bombeiros e aumentam a segurança dos banhistas. É uma ferramenta extremamente importante, né? Com ela nós conseguimos direcionar
uma prevenção, um equipamento, um águia, o apoio do águia, por exemplo, para fazer um salvamento, uma determinada pessoa que esteja em local de risco. O secretário de Segurança Pública de Praia Grande destaca os resultados do sistema de vigilância na praia. Essas câmeras já funcionaram e ajudaram a não ter zero afogamento, né? Sem dúvida, os resultados desde a instalação desse projeto vêm sendo positivos. Nós temos aí resultados positivos durante a Operação Verão e separamos também o período de Carnaval, que sempre nos traz certo problema na área de salvamento marítimo. E o resultado foi 0 óbitos, né? Graças a Deus, o sistema vem funcionando, vem dando ótimos resultados. Em 2030, a Baixada Santista terá 1.100.000 veículos emplacados. Com tantos carros circulando, dá para imaginar como devem ficar ruas e avenidas. Para tentar reverter esse cenário, as cidades da região precisam oferecer alternativas que convençam o motorista a tirar o carro da garagem só quando for preciso. Estamos na Avenida da Praia, uma das mais movimentadas de Santos. Se você acha que o trânsito está intenso, a tendência é piorar. Segundo dados do Detran e da Fundação SEAD, nos últimos anos, a quantidade de veículos nas ruas da região cresceu quase 60%, 6 vezes mais do que o aumento da população no mesmo período. Atualmente, são 908.000 veículos. E se nada for feito, daqui a 10 anos, vai passar de 1.100.000 carros. Para Débora Blanco, que é arquiteta urbanista e mestre em gestão urbana, não dá mais para as cidades trabalharem em cima de um plano de transporte público integrado, iniciado em 2013. A intenção, que se deveria ter era estimular exatamente o transporte público e para isso nós precisamos ter um transporte de qualidade, com horário marcado, horário fixo. A gente hoje tem a tecnologia para ajudar nisso e fora isso um transporte de média capacidade, quer dizer, o investimento nos VLTs e nos BRTs são fundamentais para que Santos não pare. O excesso de veículos nas ruas contribui para a poluição do ar. Uma das alternativas é trocar o carro pela bicicleta. Mas é aí que mora outro desafio. Será que os 9 municípios estão preparados para oferecer segurança para quem utiliza esse meio de transporte alternativo? Só que em Santos são 25 ciclovias, mais 9 em construção. Incentivar a carona solidária também é outra alternativa. Também a questão da carona solidária é importante, mas eu acho que também é importante outros meios de transporte, as bicicletas. Hoje nós temos já o advento dos patinetes, que é alguma coisa nova aqui no Brasil. Relacionado ao transporte, nós precisamos ir mudando o combustível. Santos já fez algumas possibilidades de transportes híbridos e tal, mas eu acho que isso tem que ser visto como um conjunto geral. E o próprio veículo individual também precisa melhorar, quer dizer, as próprias fábricas precisam começar a baratear o custo do transporte hídrico, do veículo hídrico, e também a gente precisa começar a trabalhar com veículos elétricos, mas isso tem que caber no nosso bolso como brasileiros, Ainda em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no último dia 8, a loja maçônica Dom Pedro I, em Santos, abriu as portas para convidados com o objetivo de celebrar conquistas femininas. Para iniciar os trabalhos, o rito tradicional da maçonaria. Entre as convidadas, muitas mulheres que vieram prestigiar a palestra da noite com a reitora da Unisanta, doutora Silvia Teixeira Penteado. Em seu emocionado discurso, ela lembrou algumas das conquistas das mulheres ao longo dos séculos, incluindo a mais recente, as cientistas brasileiras que sequenciaram o genoma do coronavírus. Hoje à tarde, no Rotary Clube de Santos, ela também recebeu o Prêmio Mérito Feminino Terezinha Maria Calçada Bastos. Hoje eu acredito que a mulher, a principal tarefa seja essa sua contínua recriação, de remover as pedras, abrir os caminhos, fazer renascer relações fortalecidas entre os homens e também desempenhar-se nas múltiplas funções que não são hoje só as tarefas referentes à casa, mas também especialmente as tarefas do posicionamento da mulher num aspecto ético
como ser humano e ao lado do homem construir cada vez mais um mundo mais fraterno, mais de união e mais de bons princípios. Um marinheiro de 32 anos acusa o Hospital Santo Amaro, no Guarujá, de negligência, depois da mulher dele morrer de hemorragia durante um procedimento realizado após o parto. Segundo ele, houve erro médico durante o processo cirúrgico, o que levou ao rompimento de uma artéria. Muito abalado, ele concedeu à nossa equipe entrevista por telefone. Tamires Almeida Lopes de Souza, de 32 anos, foi internada no último dia 3 com contrações. O parto foi realizado por volta das 9 da noite, sem nenhuma complicação, no Hospital Santo Amaro. Segundo o marido da vítima, Tiago Gonçalves de Souza, o erro teria ocorrido depois do nascimento do bebê, durante a cirurgia de laqueadura. Uma negligência que ela começou a sangrar. Resumindo, elas estouraram uma artéria da menina e não sabia, porque não tinha médico responsável ali dentro, só tinha enfermeira, entendeu? O médico mesmo estava na sala do lado, ele estava na sala do lado fazendo outra operação. Então elas estouraram uma artéria da menina, só via sangue, não sabia de onde vinha, aí me tiraram da sala. O marido de Tamires foi chamado 1h30 depois dele ter saído da sala de parto. Foi informado que ela havia perdido 90% do sangue do corpo e que estava entubada em observação. Mas só no dia seguinte, os médicos avisaram que ela havia sofrido uma parada cardíaca e não resistiu. Ela já estava dura e gelada. Aí eu perguntei para a enfermeira, moça, se ela acabou de ter uma parada, acabou de falecer, ela tinha que estar quentinha, normal, que ela estava coberta, né? Ela tinha que estar normal com os dedos, a boca estava tudo duro, os dedos estavam duros, já não abria mais, a boca dela estava meio aberta, estava dura, não fechava, já estava gelada. Eu perguntei para ela, a médica levantou os ombros para mim dizendo não sei. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia sede da cidade como morte natural. Já na certidão de óbito de Tamires, constam como causas da morte ruptura uterina, choque hipovolêmico e hiperatividade uterina. Tiago não tem dúvidas de que houve erro médico e ele quer agora que seja feita justiça e que o caso não fique esquecido. Eu fui lá esse dia para fazer o exame de orelhinha do meu filho e acontece que eu vejo as grávidas, eu fico até coisa, né, porque você fica aflito, você sabe, pô, mais uma grávida ainda, será que essa volta? Sabe? Então o que eu não quero para mim, que é um sentimento horrível, eu não quero para ninguém. Procurada, a direção do Hospital Santo Amaro respondeu por meio de nota que a morte da paciente está sendo investigada pela unidade hospitalar. A Organização Mundial da Saúde elevou o estado de contaminação pelo coronavírus para pandemia, termo adotado quando o estágio de transmissão de uma doença é global. Já são 118 mil casos confirmados em 114 países, com 4.291 mortes. Aqui no Brasil, há 52 confirmações. E nós voltamos agora a falar com o repórter Carlos Lopes, que vai atualizar a situação aqui na Baixada Santista. Carlos Lopes, boa noite novamente. Quantos suspeitos por aqui? Oi, Jamile, mais uma vez boa noite. Situação ainda bastante preocupante. A seção de vigilância epidemiológica da Prefeitura de Santos, neste momento, monitora 12 casos suspeitos do coronavírus. A região ainda registra outros 2 casos suspeitos, sendo um em São Vicente e o outro em Peruíbe. Agora, a Baixada Santista registra 14 casos suspeitos do novo coronavírus. Todos esses pacientes estão bem e na casa de familiares, eles estão em isolamento social. As amostras desses pacientes já foram encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz, na capital, laboratório do estado, que é referência para o diagnóstico do novo coronavírus. Voltamos com você, Jamile. Obrigada, Carlos Lopes, e vamos continuar acompanhando bastante essa situação. E a semana continua sem chuva. Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira. Em Santos, o dia será de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 23 e 31 graus. No Guarujá, fará sol o dia todo, apesar do aumento de nuvens ao longo do período. A máxima será de 32 graus e a mínima de 23. Muitas nuvens em Cubatão, mas o sol estará presente ao longo do dia. Mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em São Vicente, as temperaturas giram entre 23 e 32 graus, sem previsão de chuva.
Em Praia Grande, o dia será ensolarado nesta quinta-feira. Os termômetros podem atingir 32 graus e a mínima será de 23. Assim como as outras cidades da Baixada Santista, em Mongaguá fará sol o dia todo, mas com a presença de muitas nuvens. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. E uma retificação, não errei o calendário. A previsão do tempo é para quinta-feira, amanhã. E vamos falar de futebol. Santos e Palmeiras fizeram a lição de casa pela Libertadores. Na Vila Belmiro, o Santos bateu o Delfim do Equador por 1-0. Gol do zagueiro Lucas Veríssimo. Um jogo bastante estranho, né? Até pela falta da presença ali da torcida, talvez um jogo muito morno, né? Que a gente viu no primeiro tempo. Mesmo assim, o Santos tomou a iniciativa na primeira etapa, teve mais posse de bola, criou mais chances. Conseguiu abrir o placar ali numa cobrança de falta no Carlos Sanches, que o Lucas Veríssimo aproveitou ali a saída ruim do gol do goleiro do Delfim. O Santos abriu o placar, poderia ainda ter ampliado na primeira etapa. No segundo tempo, uma atuação que, assim, ao meu ver, o Santos ficou devendo bastante. O técnico Gesualdo Ferreira reconheceu que o time poderia ter trabalhado mais a posse de bola, poderia ter tido ali mais controle da partida, e acabou sofrendo de uma maneira desnecessária a pressão do Delfim. Porém, o Santos conseguiu se segurar, conseguiu conquistar uma importante vitória, e aí tem 6 pontos e a liderança do seu grupo na Libertadores. No final, o zagueiro Lucas Veríssimo, autor do gol, cobrou o reconhecimento da diretoria. Parece que tem um interesse do Atlético Mineiro. Então, o Lucas Veríssimo, autor do gol, ele reclamou bastante de que já recebeu algumas propostas para deixar o clube, que o Santos acabou rejeitando, mas ele cobrou uma postura diferente da diretoria, uma valorização ao seu trabalho. O Lucas Veríssimo, que interessa ao Atlético Mineiro, do técnico Jorge Sampaoli, que era comandante do Peixe até o final do ano passado. Sampaoli vê o Lucas Veríssimo como um jogador fundamental para o seu esquema no Atlético Mineiro. E o Santos vai ter que conversar aí com o zagueiro, chegar no entendimento. Até o técnico Gesualdo Ferreira fez uma cobrança à diretoria que resolva a situação, já que o jogador parece estar insatisfeito com as suas condições contratuais atuais. O Peixe volta a campo sábado, às 7 da noite, contra o São Paulo no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Deve ser um jogo, até pelo fato do São Paulo entrar em campo nesse meio de semana pela Libertadores. Acredito que as duas equipes devem poupar um pouco dos seus titulares. O Santos tem um jogo na semana que vem contra o Olímpia, também pela Libertadores, decisivo. O Gesualdo Ferreira ele escondeu um pouco o jogo sobre a escalação que deve utilizar no final de semana, mas a tendência é que pelo menos ali de 3 a 4 jogadores sejam poupados e o Santos vá com um time misto para o clássico de sábado. No Allianz Parque, em noite de Luiz Adriano, o Palmeiras venceu bem o Guarani do Paraguai, que eliminou o Corinthians na pré-Libertadores. O camisa 10 marcou os 3 gols da vitória por 3-1. Bobadilha descontou nessa bela finalização. Foi um primeiro tempo ali bastante complicado para o Palmeiras, não conseguiu se impor da maneira que a equipe do Vanderlei Luxemburgo esperava. O time do Guarani do Paraguai, assim como aconteceu contra o Corinthians, mostrou que é um time difícil de ser batido, mas depois do primeiro gol, ali no começo do segundo tempo, as coisas deslancharam para o Verdão. O Palmeiras conseguiu depois ampliar o placar, fazer 3-0 com o Luiz Adriano marcando mais 2 gols. No finalzinho, o Guarani do Paraguai descontou, mas nada que pudesse impedir a vitória do time alviverde da capital. E a edição de hoje fica por aqui. Envie sua sugestão ou reclamação pelo WhatsApp pelo telefone 13 982 28 8219. Você acompanha todas as notícias da região, do Brasil e do mundo pelo Santa Portal durante 24 horas. Amanhã, a partir das 8 da manhã, tem Natalina Nini no Bom Dia Cidades, com as primeiras notícias do dia. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã.